Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Helena Ivioto e estou aqui para apresentar para vocês a University of South Florida. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência e como está sendo. Eu estou no segundo ano atualmente, então eu sou uma sophomore e o meu major é Industrial Engineering. Aqui nesse slide eu coloquei um pouco do que eu estou me envolvendo no campus, mas eu vou falar mais aprofundado sobre tudo, mais para frente. Bom, comentando um pouquinho sobre a USF em si, o campus que eu tô localizada é o campus em Tampa, mas a USF também tem outros 2 campos aqui na Flórida, então tem um em Sarasota e um em St. Pete, que são bem pertinhos, mas são menores. O maior campus da USF, o campus principal mesmo, é o aqui de Tampa. Para vocês terem uma noção do quão grande é esse campus, o tamanho dele é mais de 6.000 quilômetros quadrados, então é imenso, assim, realmente parece uma cidade dentro da cidade, assim. E o student body é absurdo, tem quase 50.000 alunos, então tem realmente muita gente, muito estudante e todos esses estudantes interagindo dentro desse campus, então isso é muito legal. Uma coisa também que eu acho muito incrível da USF é a quantidade de student organizations que tem. Tem mais de 700 clubes, comunidades, todo tipo de coisa que você queira se envolver no campus existe. Coisas que você nem achava que existia, existem, de pessoas que realmente só gostam de se reunir pra falar de temas que eles gostam, pra jogar jogo, pra fazer qualquer coisa, assim, literalmente todos os tipos de organização estudantil, desenvolvimento profissional, todo tipo de coisa tem aqui na USF. E todo dia tem evento, você nunca fica um dia entediado, porque todo dia você vê lá: "Nossa, um clube vai ter evento e eles vão dar comida de graça. Nossa, o outro clube vai ter um evento e vai ter um sorteio de um prêmio". Então sempre tem coisa acontecendo, e você acaba se envolvendo com muitas organizações que você nunca nem pensou em fazer parte. Você não necessariamente precisa ser membro de tantas organizações, mas você pode sempre ir nos eventos, e eu acho isso muito legal. Eh, Falando um pouquinho mais sobre a parte acadêmica, a USF, ela tem um foco muito grande em pesquisa, então, ela tem mais de 700 milhões de dólares em financiamento de pesquisas, e eu acho que realmente é uma coisa que eles enfatizam muito aqui. Você tem muita chance de se envolver com pesquisa, então se você tem interesse em seguir essa área mais de pesquisa, ou se você realmente só tem curiosidade sobre algum tema e você quer entrar em alguma pesquisa, eles têm muita oportunidade para isso. E outra coisa que eu acho muito legal é que eles sempre pegam os alunos para serem objetos das pesquisas também, então é super divertido, eu já participei de algumas e vários tipos de pesquisas, geralmente eles dão um gift card para você ser subjeto de pesquisa, então assim, às vezes você só tem que responder um formulário, às vezes tem que andar um pouquinho na esteira e eles vão ver o seu batimento cardíaco, coisas assim, sabe. Várias pesquisas que você pode fazer parte tanto por trás da pesquisa quanto, sendo objeto de pesquisa e eu acho isso muito muito divertido e todo mundo sempre colabora, assim, os alunos sempre buscam ajudar outros alunos em participar das pesquisas deles. Outra coisa que me surpreendeu muito da USF e eu não sabia quando eu vim para cá, a quantidade de alunos internacionais do mundo inteiro. Então, tem estudantes vindos de mais de 140 países, assim, muita gente. Por experiência própria, assim, meu grupo de amigos tem gente de todo canto, então, tem um brasileiro ali, um boliviano ali, um turco, um índio, um canadense, assim, tem muita gente realmente de todos os lugares, de todos os países. E essa parte cultural é muito legal, porque essas organizações estudantis, os clubes que eu falei, tem muita coisa cultural mesmo. Então, assim, do nada você tá passando e tem um evento, do clube turco e você prova comida turca, aí no outro dia tem um evento de música coreana e você, eh vai lá e descobre outras músicas, outras culturas que você não conhecia, e eu acho que a USF gosta muito de enfatizar isso. Então, eles adoram aluno internacional, eles adoram divulgar outras culturas, e eu acho que isso é muito legal, porque te dá acesso a muita gente. E também não tem como falar da USF sem falar sobre Brasa. Brasa é a organização de estudantes brasileiros pelo mundo, então quase todas as universidades nos Estados Unidos, quase todas as universidades na Europa têm um chapter
da Abrasa. Então, assim, a Abrasa é uma organização mundial e cada faculdade tem o seu capítulo, o seu chapter. E o capítulo da USF é simplesmente o maior do mundo. Tem muito brasileiro aqui. E no começo isso foi uma coisa que me pegou, eu não queria nem aplicar pra USF, porque eu fiquei pensando assim: "Ai, Flórida vai ter muito brasileiro e tal". Mas, assim, foi uma coisa que fez a minha adaptação 1000% mais fácil. É uma coisa boa pra você ter lá, então, assim, no momento que você quer contato com a comunidade brasileira, você sabe que você tem disponível, mas eu não acho que é uma coisa que te deixa presa a só ficar com a comunidade brasileira, mas eu acho que é uma rede de apoio muito boa e, assim, uma coisa que é bem perceptível de todos os brasileiros que estão aqui na USF é que todos são o mesmo perfil de alunos esforçados, de gente que estava estudando no Brasil, mas buscou a oportunidade de vir para fora. Então todo mundo aqui é muito esforçado, eu acho que isso é muito legal. E eu sinto que tem uma ajuda muito na parte de desenvolvimento profissional e tudo, porque como você tem muitos alumnis brasileiros e você tem essa conexão, é muito mais fácil de você fazer networking com essas pessoas também. Então, realmente a Brasa, ela é conhecida pela universidade inteira, então todos os alunos, os americanos, os outros estudantes internacionais, todo mundo conhece, todo mundo frequenta os eventos também, então eu acho que é uma rede de apoio realmente muito boa para se ter. Um pouquinho mais sobre a USF em si, ela é a universidade que mais cresce nos Estados Unidos na última década, e isso é visível, assim, você olha um pouquinho os números e você percebe como a quantidade de alunos está aumentando, a quantidade de cursos, a quantidade de oportunidades realmente que a USF oferece só aumenta mais a cada ano. Ela é a quarta melhor faculdade da Flórida, ah, tá no ranking de 43 entre as universidades públicas dos Estados Unidos, e ela é membro da Association of American Universities, que, como eu falei, comporta essas universidades de pesquisa que a USF, realmente tem um foco bem grande. E uma coisa bem legal da USF é que ela tá ranqueada entre as 12 melhores universidades públicas em questão de custo-benefício, e eu realmente acho que ela entrega muito nesse sentido. Bom, agora, falando um pouquinho sobre Tampa em si, a cidade. Muita gente conhece Tampa pelo Busch Gardens, então quem acaba viajando para Orlando sempre passa um diazinho aqui em Tampa para ir no Busch Gardens, que é muito legal. É um parque só de montanhas russas, é muito bom. Os estudantes sempre têm desconto, então, assim, eu tenho passe anual como estudante, paguei bem baratinho e a gente vai direto. Tem ônibus da faculdade que leva direto para o parque. E fica sério, uns 10 minutinhos de onde eu moro, é muito perto do campus, então é sempre um passeio legal de se fazer. A cidade Tampa em si é uma cidade grande, então é uma cidade que tem bastante opção de loja, de restaurante. Ela tem essa parte da foto que eu coloquei, que é o Riverwalk. Então, assim, é realmente um centro que você pode passear. Tem muitas opções de lugar gostoso para comer, todos os tipos de culinária do mundo inteiro também. Lojas, outlets, todo tipo de coisa que você imaginar tem aqui. E também a localização é estratégica perto de praias, então fica a 40 minutinhos de praias, tem Clearwater, tem St. Pete, que são praias lindas de água cristalinas, geralmente bem vazias, assim, então são muito tranquilas de ir. Dá pra ir de carro, dá pra ir até de Uber, a gente já foi, então é bem tranquilo. E também tem bastante coisa legal de esporte que acontece em Tampa. Tem o Tampa Bay Buccaneers, que é o time da NFL, de futebol americano, mas tem um time de hockey também, que você pensa, nossa, penso em Flórida, eu não penso em hockey, mas o time de hockey Tampa Bay Lightning é bem bom também. Eu já fui em alguns jogos, é muito divertido de assistir. Fica localizado bem no centro da cidade, o estádio, então é bem legal, porque você pode ir no jogo, já pode passear lá perto, é bem divertido. Além de ter toda a cidade, tem uma questão super prática, porque fica bem no meio da Flórida, então ficar 1 hora de Orlando, ficar 4 horas de Miami de carro, então é bem tranquilo de se locomover. A única coisa que eu acho importante mencionar é que, como Tampa é uma cidade grande, tudo é um pouco afastado, e o campus ele fica meio em cima da cidade e o centro é mais para baixo. Então, para você chegar no centro, você precisa ir de carro. Então a gente acaba se locomovendo bastante de carro aqui, a gente pega carona com quem tem carro, a gente pega Uber,
Tem ônibus gratuito também, que tem duas linhas de ônibus gratuitas, assim, uma linha que é a linha da faculdade, então ela só leva para as proximidades da faculdade, e tem uma outra linha que é a linha da cidade, e ela leva para mais lugares gratuitamente também. Mas acaba tendo que ter carro para chegar nesses lugares mais afastados. Para se locomover dentro da faculdade, dá para fazer absolutamente tudo andando. Então, assim, tem prédios que são longinhos um do outro, mas nada que não dê para ir andando. Muita gente também usa bicicleta ou aqueles patinetes elétricos. Esse ano eu comprei um patinete elétrico. No primeiro ano eu só me locomovia andando. E esse ano eu comprei um patinete elétrico e é muito prático, é bem fácil. E as calçadas, a rua, tem tudo estrutura para você andar tanto de patinete quanto de bicicleta. Então eu acho que isso é uma coisa bem tranquila e muita gente acaba usufruindo disso. Bom, falando um pouco dos recursos do campus em si agora, ali no fundo eu coloquei um mapa só para vocês terem noção do quanto de coisa que tem por aqui. E eu vou falar das coisas que eu acho que são mais importantes, principalmente que foram mais importantes para mim no primeiro ano aqui da faculdade. Primeiro, os dormitórios. Se tem uma coisa que eu acho que assim é crucial no primeiro ano, e eu vou falar um pouco mais disso depois, mas é morar em dormitório. Foi assim, eu particularmente tinha aquele sonho de viver aquela experiência americana, de você morar num dormitório, comer no refeitório, sabe? E assim, meu sonho foi completamente realizado. Eu amei demais a experiência. Eu acho que foi assim, o que fez meu primeiro ano ser tão incrível foi ter morado num dormitório. Essa fotinha aqui é do prédio que eu morei, em Dever Hall, e assim, foi muito legal. E a USF em si é uma universidade que oferece muitas opções de você morar no dentro do campus, então eu acho isso muito legal. E em questão de dormitório, tem dois estilos mais comuns, que são o estilo tradicional. Então você tem o seu quarto, você divide esse quarto com alguém e você divide o banheiro no corredor. Então, é um banheiro comunitário. Só que os prédios da USF são tão grandes e tem tanta estrutura que cada corredor tem, assim, um monte de banheiro. Então, geralmente, quando você divide o banheiro do corredor, você acaba dividindo com 4 ou 5 pessoas. Então, assim, é muito pouco. Então, acaba ficando bem tranquilo. Ou eles têm o estilo suíte, que você divide o seu quarto com outra pessoa em um banheiro. Então, é o quarto para 2 pessoas e um banheiro para essas 2 pessoas do quarto. Realmente, assim, uma suíte. Esse foi o que tinha disponível no prédio que eu queria e eu achei incrível. Foi muito prático. Eu dividia só com a minha roommate, que inclusive ela era vietnamita. Então, assim, uma cultura totalmente diferente. A gente nunca teve nenhum problema de convivência, a gente não virou melhores amigas, mas a gente sempre se deu super bem, não tivemos nenhum problema. E eu acho que isso também ajuda muito a você construir um senso de adaptabilidade, de convivência realmente com outras pessoas, porque eu jamais imaginei conviver por um ano com uma vietnamita, então foi bem diferente, mas foi assim, muito boa a experiência. Enfim, aí esses são os dois estilos de quarto que tem nos dormitórios. Aí, além das opções de dormitório, tem a opção apartamento, que você ainda vai dividir o quarto com alguém, só que você vai dividir também um espaço de sala e cozinha com mais 2 pessoas. Então, você vai ter seu roommate, mais 2 roommates, e vocês 4 vão dividir uma sala e uma cozinha. Essa é uma opção legal também, que geralmente quem é sophomore ou quem é junior e quer continuar no campus acaba escolhendo. Então é realmente assim, um prédio que está dentro do campus, mas é um apartamentinho. E além desse, tem o Greek Village, que é onde ficam as casas de sororidade e fraternidade. A cultura de Greek life, de sororidade e fraternidade na USF não é tão grande. E tem poucas casas que ficam dentro do campus. A maioria das casas acaba ficando fora do campus, então não é uma opção que as pessoas acabam escolhendo muito. Mas, no geral, contando todos esses estilos de apartamentos, quartos, dormes, existem 6 complexos. Então, assim, dos amigos que eu tenho que estudam aqui nos Estados Unidos, eu acho que a USF é a faculdade que mais tem opções.
Então acaba que muita gente mora no campus e muita gente mora de acordo com o que quer. Então, se você quer um quarto mais só para você, só com seu banheiro, você consegue. Se você quer ter a cozinha e você quer ter a sala só para você, você também consegue. Mas eu acho que eles são bem flexíveis em disponibilizar o máximo de opções possíveis. Outra coisa que eu não mencionei, mas todos os dorms, que são que você só tem o seu quarto, nos andares tem cozinha e tem sala comunitária, e no andar térreo tem uma cozinha gigante e uma sala comunitária gigante. Então, mesmo que você não tenha a sua própria cozinha e a sua própria sala, você pode usar sempre as cozinhas comunitárias disponíveis. Então, você não vai ficar sem cozinha. Além dos dormitórios, também existem muitas opções de apartamentos off-campus. Então, no meu primeiro ano eu morei em dormitório e agora que eu tô no segundo ano eu tô morando em um apartamento fora do campus. Existem diversos motivos por você optar ou por morar no campus ou por morar fora do campus. Para mim, realmente, eu só queria uma experiência diferente. Então, eu tô adorando também, mas tá sendo bem diferente do que morar no dorm. E aqui na USF tem uma rua que, assim, você basicamente sai do portão da faculdade e tem uma rua inteira só de apartamentos para alunos. Então, é basicamente um, um complexo de residência fora do campus, mas todo mundo mora perto, é muito fácil de você se locomover e de ir da casa de um amigo para casa de outro amigo. E tem, assim, muitas opções com preços variados. Então, se você quer pagar bem menos num aluguel, você tem. Se você quer pagar mais e quer ter um apartamento mais luxuoso, também tem. Então, eu acho isso muito legal. A gente até fica assim, meu Deus, qual prédio que eu vou escolher de tanta opção que tem? Agora, falando um pouco sobre os refeitórios, que também eu acho que foi uma experiência chave no meu primeiro ano. Nossa, só essa cultura da gente, eu e o meu grupo de amigos, a gente sempre enchia uma mesa enorme. Então, assim, todo dia todo mundo jantava junto, a gente conversava sobre os nossos dias. A hora do almoço era um pouco mais difícil conciliar os horários de todo mundo, então cada um ia almoçando quando dava, mas assim, a hora do jantar era, nossa, era um momento incrível, assim, todo mundo junto, uma mesona, muito, muito divertido, assim, eu acho que faz parte da experiência do freshman year, você ir nos refeitórios, você comer, você ter essa rotina lá. Sobre a alimentação em si, eu acho que isso é muito variável, vai da escolha de cada um, eu acho que opção tem. Então, assim, vai ter pizza e vai ter hambúrguer todo dia, vai. Você pode comer isso se você quiser, mas assim, também tem frango, também tem salada. Então, eu acho que é realmente as escolhas que você faz, baseado no que tem disponível. Mas eu já adianto que tem muita coisa disponível. Então, sim, às vezes dá vontade de comer tudo. E eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, mas eu acho que dá pra fazer, assim. Ah, a comida é ruim? Eu, particularmente, não acho a comida ruim. Eu agora tô morando fora do campus, mas eu ainda almoço nos refeitórios todos os dias, porque eu acho prático, eu acho fácil, eu acho que o custo-benefício é bom. Então, vai muito de gosto, mas, assim, eu acho que para um refeitório universitário é absurdo a estrutura que eles têm. Para você ter acesso a esses refeitórios, tem um sistema de meal plan. Então, no começo do semestre, se você mora no campus, você tem algumas opções específicas de meal plan que você pode escolher. E se você mora fora do campus, você tem mais opções. Os meal plans, eles incluem tanto meal swipes, que o swipe é a sua entrada no refeitório. Então, você passa o seu swipe e você come livremente pelo refeitório, repete quantas vezes quiser, come tudo que você quiser. E ainda tem os dining dollars, que são basicamente um dinheiro que você abastece no seu cartão da faculdade e você pode gastar nos restaurantes que tem dentro do campus. Alguns exemplos do que tem por aqui é Panera Bread, Chick-fil-A, Subway, sushi, então tem várias coisas, várias opções e várias localizações. Por exemplo, tem dois Chick-fil-A's, tem dois Subways, então eles são bem espalhados pelo campus. E você usa você pode pagar tanto com, né, dinheiro normal, dinheiro de verdade, ou com os dining dollars nesses restaurantes. Dos refeitórios self-service que eu falei, tem dois principais, então dois em cada ponta do campus, basicamente. E ele fica aberto de um horário até outro horário, então tem comida o dia inteiro e o cardápio vai variando. O cardápio muda na hora do café da manhã, depois
às 11 da manhã ele muda e depois às 4 da tarde ele muda de novo. Então você tem essas opções para ir comendo. Outra coisa que eu acho muito legal e muito, muito, muito prática é que tem um mercado completo dentro do campus. Então tem um Publix, que é uma rede de supermercados bem grande da Flórida, com todas as coisas que você precisa para comprar. Os horários são muito amplos, então, sei lá, é das 7 da manhã até as 10 da noite. Então, se você precisa de qualquer coisinha na emergência, tem lá. Tem Target, tem Walmart aqui perto. É um pouquinho mais longe, é um pouquinho mais uma andadinha maior, às vezes o pessoal vai de ônibus, mas o Publix é uma localização excelente, dá para ir a pé facinho, você chega lá rápido. Além disso, a faculdade promove muitos eventos, muitas coisas, assim como eu falei. Então, sempre tem food trucks, eles colocam em diversos pontos. Um dia tem um food truck de donuts, outro dia tem de comida chinesa e vários food trucks espalhados. E também, como eu falei, os eventos, os clubes, as organizações, então sempre tem comida gratuita. É quase uma competição entre os clubes para ver qual clube vai oferecer, nossa, a melhor coisa gratuita. Então, assim, já teve poke, já teve crumble cookie, todo tipo de fast food, assim, americano que você puder imaginar, tem nos clubes. E é tudo de graça para quem participa dos eventos, para quem se inscreve, então tem muita opção legal. Agora, falando um pouquinho sobre a vida estudantil, eu já falei bastante que tem evento, que tem clubes, mas tem esse centro que chama Marshall Student Center, e ele é literalmente assim, no meio do campus, sabe? Tudo do campus se conecta com o Marshall Student Center. E aqui é onde ocorrem todas as reuniões de vida estudantil. Então, é um prédio gigante de 4 andares, com muitas salas, você até fica perdido, parece um labirinto assim dentro. Mas tem muitas salas multiusos, então tem as salas para os eventos nos clubes, para você fazer workshop, para você fazer reuniões, tem salas de apresentação, tem auditórios mesmo, então assim, palestrantes vão lá, a gente já teve shows de stand-up, conversas com pessoas famosas, então esse tipo de coisa acontece nesses auditórios e teatros dentro desse Student Center. Também tem praça de alimentação, uma praça de alimentação gigante, assim como se fosse de um shopping mesmo. Muitos desses restaurantes que eu falei, que são redes de fast food, coisas e tal, esses restaurantes conhecidos, têm unidades dentro dessa praça de alimentação. Também tem lojas e coisas de conveniência, assim, se você precisa comprar alguma coisa rapidinho. E é onde ficam todos os postos de serviço da USF. Então, eu acho que uma coisa que dá pra gente falar muito bem sobre a USF é que ela oferece muito apoio. Todo tipo de apoio, assim, que você precisa. É, eu acho que, ai, eu acho que isso é uma coisa que me dá muita segurança em estar na USF, saber que eles têm muitos recursos para mim. Então, eles têm uma credit union, então você pode fazer uma conta de banco específica da USF. Eles têm um printing center para você imprimir tudo que você precisar. Eles têm o dining office para te ajudar a escolher o meal plan, para ajudar essas coisas. Wellness center, então se você precisa falar com uma psicóloga, se você precisa de qualquer coisa. Career advising, então se você precisa escrever seu resume, se você precisa criar um perfil no LinkedIn, se você precisa tirar um headshot, qualquer coisa. Se você precisa alugar uma roupa para uma entrevista de emprego, eles têm. Eles têm muita coisa. É realmente muito legal. E eles fazem muitas feiras e eventos. Então, essa fotinha aqui que eu coloquei tem várias barraquinhas. E essa se chama Bulls Market. E ele ocorre toda quarta-feira. Então, assim, toda quarta-feira, das 9 da manhã até as 2 da tarde. Tem uma feira onde vão todos os clubes, lojas de fora, vêm os apartamentos off-campus, que eu falei, eles vêm fazer propaganda nessa feira. Então é muito legal também para você conhecer mais recursos da faculdade, ganhar um monte de brinde. Eles sempre estão dando camiseta para o jogo, comida de graça, brindes no geral. Tem muita coisa também nesses tipos de evento na área externa. Agora, falando um pouco sobre as opções de academia, exercício físico, wellness, a USF também tem uma estrutura muito boa para isso. Essa fotinho aqui que eu coloquei é de uma das academias.
A gente tem 3 academias que os alunos podem acessar, então tem essa que é a FIT, que é menor, tem a REC, que é maior, e ainda tem a The Well, que é maior ainda e que fica mais perto da área dos prédios de saúde, então tem essas 3. E ainda tem uma quarta academia que é exclusiva para os atletas, então essas 3 são só para os alunos normais e tem mais uma só para os atletas, com todo tipo de equipamento, todo tipo de coisa que você precisar, quadra de pickleball, quadra de tênis, quadra de basquete, quadra de futebol, campo de futebol, quadra de futsal, tem tudo. Todos os tipos de esporte, piscina olímpica tem, todo tipo de coisa que você imaginar dessa parte de estrutura de esportes tem. E uma coisa que eu particularmente acho muito legal e eu uso muito são as aulas gratuitas que tem, que são essas do calendário que eu coloquei aqui. Esse é um exemplo do calendário do semestre passado, mas aulas como Pilates, aula de yoga, cycle, que é spinning, box, danças de cardio, zumba, todo tipo de aula assim tem horários fixos. Você só vai no site, você se registra e você vai na aula. Totalmente gratuito também. É muito, muito legal. E sim, são aulas que, se você for fazer externamente, né, é super caro de fazer. E lá tá tudo incluso, então eu acho isso muito legal. Eles estimulam muito a gente a se manter ativo. Eles também fazem competição, que eles chamam de intramurals, então, competição entre times de futebol de alunos, competição entre times de basquete de alunos, tem muito isso também, eles estimulam bastante. E isso é muito legal. E uma coisa que eu acho mais legal ainda, todas essas aulas que tem aqui, quem dá essas aulas são outros alunos. Então, assim, é uma coisa que gera emprego, tem muita gente que trabalha nas academias também, recepcionista, essas coisas, professores dessas aulas são todos alunos. Então, são várias oportunidades de que, além da gente poder aproveitar, também são opções de emprego para os alunos. Bom, agora falando um pouco sobre lugares de estudo. Tem muito lugar que dá para estudar. Tem a biblioteca, que é gigante. Eu acho muito legal porque ela é organizada por volume. Então, no primeiro andar você pode fazer trabalho em grupo, você pode falar abertamente com todo mundo, e conforme você vai subindo, vai ficando mais quieto. E no quinto andar, por exemplo, só tem mesa individual. Então, é só para você estudar quietinho, sozinho. Todos os prédios, os dorms, têm salas de conferência. Então, são salas que têm projetores, que tem mesas grandes, que você pode fazer reunião, você pode só se reunir com seus amigos e estudar. Como é o exemplo aqui da primeira foto, eu com os meus amigos estudando nessas salas de conferência. Além de salas de conferência, tem salas de convívio pelos dormitórios que você pode estudar, e em todos os prédios, seja prédio de engenharia, seja prédio de business, qualquer prédio. Nos corredores tem mesas para você estudar, tem cantinhos específicos. Então, assim, eu acho que até agora eu não tive a chance de ir em todos os lugares possíveis que dá para estudar, mas tem muitos prédios legais que dá para estudar, mesas diferentes, mesas grandes, mesas individuais. Então, eu acho que isso estimula muito também você ficar no campus. Eu, particularmente, não gosto de estudar no meu quarto, então eu tô sempre pelo campus buscando novos study spots. Agora, falando mais um pouquinho sobre os esportes oficiais da USF. A USF incentiva muito, muito, muito que os alunos vão nos jogos, que os alunos torçam para os student athletes, então isso é muito legal. Aqui é um exemplo de como é um jogo de futebol americano, que eu acho que também, assim, é a experiência que todo mundo idealiza na cabeça, e, assim, é muito legal. Eu, particularmente, adoro futebol, futebol normal, e eu acho muito melhor de assistir do que futebol americano. Mas só o clima, assim, a experiência de ir no jogo da faculdade é muito legal. Então, aqui na primeira foto é a parte de fora do estádio. Atualmente, a USF joga no estádio do Tampa Bay Buccaneers, então, no Raymond James Stadium, que é o estádio oficial da NFL, mas até 2027, eu acho, eles estão com um projeto de construir um estádio próprio dentro do campus. Então, como o estádio é um pouco afastado, eles têm ônibus, que é essa segunda foto aqui, e eles levam a gente de ônibus gratuitamente e de volta para o estádio. Então, eles fazem. Tem vários ônibus, eles ficam dando volta, buscando gente na faculdade e levando para o estádio. Então, assim, é muito legal, é seguro, é prático.
todo mundo se reúne no Marshall Student Center, pega o ônibus junto e vai para o jogo. Então é muito legal. E a última foto é uma foto de dentro do estádio que sempre tem fogos, sempre tem show de fogo, sempre tem cheerleaders, dançarinas, show no intervalo. Então, assim, realmente é toda uma experiência, não é tanto pelo jogo de futebol americano em si, mas pela experiência. Todo mundo se veste de verde, todo mundo. Tem gente que até se pinta, então é bem legal. O pré-jogo, assim, antes do jogo, sempre os alunos se reúnem no estacionamento. Então tem várias barraquinhas de alunos, vários eventos, música, tudo. É muito, muito divertido. É, assim, também uma das melhores experiências da faculdade, que é bem aquela college life experience, assim, é bem legal. Agora, falando um pouquinho dos outros esportes, essa primeira foto é do jogo de vôlei, segunda foto é do jogo de basquete. Esses dois são estádios dentro da USF. Para todos os tipos de jogo, futebol americano, vôlei, basquete, os alunos têm direito a ingresso gratuito. Então, é muito prático, a gente só vai lá no site, claim o nosso ingresso e vai para os jogos. Os de vôlei e de basquete são muito facinhos, porque é tudo muito perto. Você vai a pé, assim, dorme. Ah, sei lá. Quarta-feira, 5 da tarde. Ai, gente, hoje tem jogo de vôlei. Vamos, vamos. E daí a gente vai. Então, assim, é bem legal, é bem divertido. É, é bom para manter, assim, o espírito da faculdade e torcer para todo mundo. Fala um pouquinho sobre como foi meu processo de adaptação. Assim, eu particularmente me adaptei muito fácil. Eu acho que a USF realmente se encaixou com o meu perfil. E eu também acho que eu fui com bastante mente aberta, eu fui realmente bem disposta a me adaptar. Então, acho que isso ajudou bastante. Logo no comecinho, eu acho que é a parte chave da sua adaptação. Então, vai ter a semana de orientation, depois tem a week of welcome. São 2 semanas, assim, bem intensas, que você está conhecendo muita gente, que você fazendo as primeiras conexões. E eu acho que é muito importante você realmente estar com uma mente aberta e estar disponível a fazer essas conexões, porque essas conexões iniciais é que vão guiar seus outros relacionamentos durante a faculdade. Então, eu acho que essas 2 semanas ajudaram bastante. Essa queda de balões é um dos eventos que tem na primeira semana, então realmente é bem divertido e eles se esforçam ao máximo para proporcionar uma integração válida para todo mundo. Outra coisa que eu vou ressaltar novamente é morar no campus fez toda a diferença na minha adaptação, porque eu nunca me senti sozinha. Sempre tinha gente em volta, sempre tem alguém que mora no seu prédio, que mora no seu andar, que mora perto, vocês tomam café junto, almoçam junto, jantam junto. Então, assim, é nessa hora de morar no campus que você realmente forma uma família com os seus amigos. Então, isso foi definitivamente crucial. Eu acho que foi a coisa mais importante. Eu tenho alguns amigos que no primeiro ano não moraram no campus e era muito mais difícil de se reunir com eles, deles irem nas coisas, porque eu acho que é tudo muito espontâneo quando você mora no campus. E assim, realmente nunca me senti sozinha pelo fato de morar e estar rodeada de tantas pessoas. Outra coisa que a USF particularmente tem que ajuda muito na adaptação são study groups, learning teams. Então, são assim, você tem, por exemplo, a aula de química. Mas uma vez na semana você tem um study group de química, que é obrigatório você ir, você tem que ir. Só que você vai ter um grupinho pequeno, um grupinho específico seu. Então, te dá muito mais chance de conectar com as pessoas, de ter uma troca mais direta. E também ter pessoas para ser seu suporte naquela aula. Porque às vezes, sei lá, você tem uma sala e tem 50 pessoas nessa sala. Às vezes você não vai ter a oportunidade de se conectar profundamente com menos gente. Então, eles fazem esses study groups para você poder se conectar. E ainda, se você cursa engenharia, o que é meu caso, tem os learning teams, que é para só para quem é engenheiro. Então, eu acho que isso é muito legal, porque te ajuda a conectar com pessoas da sua área também. E eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas é outro recurso muito legal que eles têm. E como eu falei, eles adoram aluno internacional, tem muito aluno internacional, então eles estão muito acostumados também a lidar. Provavelmente, se você tiver algum tipo de situação, eles já passaram por isso, eles já tiveram alguém que passou por isso, então eles são muito bons para te ajudar nisso. E como eu falei,
tem muito aluno internacional, tem muita gente passando pela mesma situação que você, tem muita gente que saiu de casa, tem muita gente que tá com saudade da família, então acho que isso ajuda muito a conectar. E mesmo os alunos que não são internacionais, tem muita gente de todos os estados dos Estados Unidos. Então, assim, tem gente que vem lá de Michigan, tem gente que vem realmente de bem longe para para estar aqui na USF. Outra coisa que ajuda na adaptação também, principalmente para quem é brasileiro, é o clima. Assim, no meu caso, acho que foi um pouco diferente, porque eu sou curitibana, então eu tava acostumada com mais frio, eu não tava acostumada com tanto calor. Mas agora eu já me acostumei super e eu fico imaginando, assim, se eu estivesse no frio, andando assim na neve pra ir pra aula, eu acho que não seria tão legal quanto andar no sol pra ir pra aula, assim. Então eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito a- que agora me ajuda muito também em morar aqui em Tampa. Mais uma coisa que sempre tem que ressaltar é que Tampa é um centro de furacão. Ano passado teve um furacão bem grande, o furacão Milton. Eu tava morando no dormitório e a gente foi obrigado a evacuar. E eu tive amigos que foram para Orlando, viajaram, foram para outros lugares, mas eu, em conjunto com os meus pais, a gente decidiu que eu ia ficar com a universidade, porque eles simplesmente oferecem todo o cuidado, eles oferecem todo o suporte. Então, assim, como eu tava morando no campus, eles se responsabilizam por mim. Então, eu fui com eles até um abrigo. A gente ficou 3 dias lá, que foi os dias que passaram o furacão. A presidente da faculdade ficou no mesmo abrigo com a gente. Tinha polícia, tinha bombeiro, tinha ambulância, tinha todo tipo de gente para dar o suporte para os alunos. Era um abrigo só de alunos, então realmente assim, só tinha os alunos, não tinha outras pessoas, eram só alunos, professores, funcionários da faculdade que estavam lá para dar suporte para a gente. A gente tinha eles tinham todo o preparo de comida, tinha lugar para ficar, então assim, realmente foi tranquilo. Eu acho que para mim que vivi foi muito mais tranquilo do que para os meus pais, que estavam vendo de fora, estavam assim, meu Deus. Mas para mim, assim, como experiência própria, foi muito tranquilo. Eu não tive nenhum problema. Esses 3 dias passaram super rápidos. Inclusive, eu fiz vários amigos, porque a gente estava todo mundo nesse abrigo junto. Então foi uma experiência tranquila. Eu peguei um dos piores furacões da história, porque foi um furacão que passou exatamente em cima de Tampa, então faziam muitos e muitos anos que a universidade não era obrigada a evacuar os dormitórios, então assim, foi uma situação bem específica. Esse ano, por exemplo, a gente já tá em 14 de outubro, não teve nenhum furacão, não tem expectativa de ter furacão, então eu acho que esse ano vamos passar ilesos, mas ano passado tinha sido lá por 7 de outubro que teve esse furacão bem grande. Então, assim, é uma coisa que tem que ter em mente que dá para acontecer. Sendo bem sincera, eu não acho que isso afete muito. Depois de eu já ter passado por um dos piores furacões, então eu acho que nenhum furacão me assusta mais muito. Até porque, como eu falei, apesar de tudo, a minha experiência foi muito tranquila. E por último, como eu falei no começo, uma coisa que me ajudou muito com a adaptação foi a Brasa, foi ter suporte de brasileiros, não só por serem brasileiros, mas eu acho que assim, tem uma comunidade que te ajuda nas pequenas coisas. Por exemplo, ai, onde cortar o cabelo, sabe? Porque, eu não quero cortar o cabelo de um jeito que eu já tô mais acostumada. Onde tem uma cabeleireira que corte o cabelo parecido com o jeito brasileiro? Onde fazer isso, onde ter tipos de serviço, as coisas. Tudo isso a Brasa ajuda muito. Os eventos culturais já, resenhas de brasileiros, também tem muito, eles ajudam. Outras coisas de como assim, como aplicar para um emprego sendo estrangeiro. A Brasa também ajuda. Então, assim, eu acho que é uma comunidade muito legal de se ter e é muito legal de se envolver, principalmente no começo, para te ajudar com a adaptação. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho do que eu faço no campus, o meu envolvimento. Então, primeiramente, tem o Engineering Council, que é o conselho de engenharia, e esse conselho é basicamente responsável por organizar todos os clubes de engenharia. Então, na hora que alguém registra um clube, tem que registrar de que área é esse clube. Todos os clubes que são registrados no ramo de engenharia ficam sob a responsabilidade desse Engineering Council. Então, para organizar orçamento que vai dar para os clubes, para organizar os tipos de evento, para conectar
clubes com contatos na indústria, para quando quiser fazer eventos de networking, coisa do tipo, é para isso que serve esse Engineering Council. E, e atualmente eu sirvo como fundraising chair, então é para conseguir arrecadar fundos para o conselho. Além disso, eu faço parte da Brasa Connect. Como eu falei, a Brasa é uma organização estudantil bem grande, e a Brasa Connect é um pedacinho da Brasa toda, e, é, e a Brasa Connect é um evento, é uma conferência. Então, todo ano acontece aqui na USF, a Brasa Connect, e é a maior conferência de alunos internacionais na Flórida. Então, cada ano está crescendo mais. E eu entrei esse ano fazendo parte do time de iniciativas. E eu sou responsável por buscar palestrantes, mentores, panelistas, para virem para a Brasa Connect falar. Porque a ideia da Brasa Connect é juntar profissionais brasileiros que trabalham no mercado americano com alunos brasileiros que futuramente vão entrar no mercado americano. Então, a gente busca profissionais bem situados no mercado americano para palestrar para os alunos brasileiros. Então, assim, é muito legal. É uma super oportunidade de networking, é uma conferência de 2 dias com todo tipo de iniciativa. Eu tô adorando fazer parte do processo de realmente organizar essa, essa conferência, então tá sendo muito legal. E esse tipo de envolvimento no campus, ele é chave para você conseguir estágios no futuro, para você conseguir ir montando seu currículo. E uma coisa que a USF foca muito é currículo, networking, estágio. Bora trabalhar, é essa vibe, assim. E eu acho isso muito bom, porque já nos ajuda a posicionar. Então, assim, desde o meu primeiro ano eu já tô ralando, eu já tô participando de clubes, eu já tô construindo um currículo para poder entrar no mercado de trabalho o quanto antes. E a USF incentiva muito isso. Incentiva tanto que tem uma quantidade absurda de on-campus jobs. Dos meus amigos, agora que estão no segundo ano comigo, eu acho que 90% tem um trabalho no campus. E assim, é trabalho, trabalho mesmo. Então, você tem um chefe, você tem horário, você recebe salário. E se você é aluno internacional e consegue um trabalho, você também consegue um Social Security Number, que é tipo um CPF. Então, agora eu tenho um CPF americano porque eu consegui um trabalho. E eu acho isso muito legal, porque é mais um documento, é mais um vínculo que você tem com o país. É uma coisa muito boa de se ter, te dá mais uma segurança. E assim, é muito legal porque é uma oportunidade de você receber. E assim, o salário mínimo aqui é bem alto, então é um salário legal que a gente recebe. E assim, o Marshall Student Center, por exemplo, todos aqueles recursos que eu falei são alunos que trabalham nesses lugares. Então, tem muitas vagas de emprego lá. Na academia tem muitas vagas de emprego. Assim, tudo que você imaginar, eles estão criando oportunidade para os alunos trabalharem. E, por ser trabalhos no campus, eles priorizam muito os alunos internacionais, porque para um aluno internacional conseguir um emprego fora do campus é um pouco mais burocrático, dá um pouco mais de trabalho. Por isso que eles priorizam muito colocar alunos internacionais para os trabalhos no campus. Atualmente eu estou trabalhando como Engineering Peer Mentor de cálculo Zoom. Eu tenho 3 turmas, então basicamente meu trabalho é ajudar os alunos, então ajudar eles a tirarem dúvidas de cálculo, mas também ajudar eles a se integrarem com a faculdade. Então, eu só trabalho com alunos que estão no primeiro semestre. Assim, meu trabalho é ajudar eles a fazerem amizade entre si, mostrar para eles todos esses recursos que a USF tem disponível e ajudar com a matéria de cálculo. Então, eu estou trabalhando com cada turma, eu trabalho mais ou menos 7 horas semanais. Então, eu tenho uma hora que eu estou na sala de aula com eles, fazendo revisão. Geralmente, eu levo folha de exercício para eles fazerem, trabalhando junto com eles ali. Aí, eu tenho uma hora para isso. E eu tenho mais 5 horas para ficar de office hours. Então, assim, são horas que eu estou disponível para ajudar eles. Então, se eles quiserem marcar uma sessão one-on-one comigo para eu sentar com eles e ajudar numa coisa que eles estão com dúvida. Se eles precisam de qualquer tipo de ajuda, eles podem marcar reunião comigo. Ou se eles não quiserem marcar reunião, eu posso agendar horários de study group, então horários para a gente se reunir na library e eu ajudar eles.
ou eu só fico disponível, por exemplo, assim, eu falo: "Ah, gente, hoje eu estou na biblioteca, eu vou ficar das 2 às 4. Quem tiver dúvida pode vir falar comigo". E é assim que funciona meu trabalho. E eu recebo por todas as horas que eu trabalho, é muito legal. Atualmente eu tenho 56 alunos, contando as minhas 3 turmas, então é bastante gente, é bastante responsabilidade. Eh, eu tô aprendendo bastante com isso, tá me ensinando a administrar pessoas, administrar tempo, eh, administrar conflitos, então eu acho que são experiências que já agregam muito na sua vida desde muito cedo. Então, assim, eu tô no meu segundo ano, eu já tô com esse emprego, então eu acho isso muito legal e eu acho que a USF foca muito e realmente tenta proporcionar ao máximo isso. Além disso, meu outro envolvimento no campus, eu trabalho na Junior Enterprise Exa, que é uma empresa de consultoria. É basicamente uma empresa júnior, que presta serviços de consultoria para pequenos negócios aqui em Tampa. Então, semestre passado, o projeto que a gente fez foi ajudar um restaurante árabe que abriu perto da USF, um restaurante novo. A gente ajudou eles a fazerem a estratégia de divulgação deles baseado nos alunos da USF. Então, assim, pra esse trabalho eu não sou paga, é como mais se fosse um clube, mas também já dá experiência de mercado, já dá experiência prática, é muito legal. E por fim, eh, como eu falei, a USF está sempre incentivando a você criar seu LinkedIn, a você fazer o seu currículo, a você fazer tudo isso muito cedo. Então, inspirada por essa ânsia de entrar logo no mercado de trabalho, procurar estágio e tal, eu acabei fazendo estágio logo depois do meu primeiro ano. Então, com 1 ano de faculdade, eu já fiz um summer internship, que foi na NetZero, que é uma empresa francesa que tem sede no Brasil também. Então, eu fiz o estágio no Brasil no meu período de férias de verão, porque aqui nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de summer internship, que você faz ali junho, julho e agosto, você faz um estágio curto de 3 meses, e assim, é uma loucura, é uma competitividade extrema, assim. A gente tá agora em outubro e já tá todo mundo aplicando e todo mundo pensando no qual vai ser o estágio de verão. Então, como eu percebi isso, e aí o SF me ensinou muito isso, que já tem que começar a buscar cedo as oportunidades, eu já corri atrás, já busquei e já consegui fazer um estágio de verão, então foi muito legal. Eh, por fim, eu acho que basicamente do meu envolvimento no campus é isso, por enquanto. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre como o Daqui pra Fora me auxiliou no processo pra chegar aqui na USF. Acho que a primeira coisa foi organizar e definir as universidades. Eu acho que o processo de application pode ser bem overwhelming, assim, você olha e você fica: "Meu Deus, tem muita faculdade, tem muito lugar, não sei o que eu quero", e a Daqui pra Fora realmente me ajudou a definir melhor o que se encaixa com o meu perfil. Inclusive a USF não era uma faculdade que eu tinha em mente nunca, foi sugestão dada aqui pra fora aplicar e que bom que me sugeriram, que bom que isso aconteceu, porque eu sinto que eu tive o match perfeito com a USF. Eh, outra coisa que ajudou muito, juntando com essa parte de organização e definição de faculdade, é o que fazer depois disso, depois que você decidiu o que fazer, né. Então, o apoio em fazer as redações, para realmente me ajudar a contar a minha história de uma forma bem autêntica, bem persuasiva, para eu poder realmente me vender para as faculdades. E o feedback constante que eu recebi do Daqui para Fora são feedbacks que eu uso até hoje nos meus textos, então eu sempre reflito nos nos feedbacks que o Daqui pra Fora me deu. Além da preparação, claro, para o TOEFL e para o SAT, que é muito importante, você fazer um cronograma de estudo, você saber quando que você vai fazer cada prova, baseado nas faculdades que você quer aplicar, eu acho que isso me ajudou muito. E, por fim, uma coisa que, nossa, me ajudou demais e é uma coisa que eu uso até hoje, o currículo que eu fiz com a Daqui pra Fora. Eu uso o mesmo template, eu só tô adicionando as minhas novas experiências. E, assim, tudo que me ensinaram sobre como fazer um currículo, eu ainda aplico no meu currículo atual, então é literalmente o mesmo arquivo que eu usei para as minhas applications, é o que eu estou usando atualmente, eu só estou, eh, atualizando ele, assim. Então, realmente é muito legal, assim, foi um suporte extremamente necessário
e foi o que me conectou com a USF, então eu sou super grata por isso, porque realmente eu encontrei meu lugar aqui. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre a USF. Go Bulls, sempre. Agora eu posso responder as perguntas. Eu coloquei aqui meu número de telefone. Se vocês tiverem alguma outra pergunta que surja depois, quiserem fazer alguma pergunta mais específica, podem entrar em contato comigo. Também coloquei o meu Instagram e meu TikTok. Eu tenho alguns vlogzinhos no TikTok de rotina aqui na USF que eu fiz ano passado. E eu tô tentando fazer mais esse ano, porque os meus amigos do Brasil sempre pedem, porque eles querem saber como é. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhada. E também podem podem conectar comigo no LinkedIn para ver um pouco mais das experiências acadêmicas e profissionais que eu tô tendo aqui na USF. Bom, eu vou parar de compartilhar a tela agora para responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Você pensa em voltar para o Brasil? Eu não penso em voltar para o Brasil. Eu acho que eu me adaptei muito bem aqui. Eu acho que quanto mais eu fico aqui, mais eu vejo as oportunidades que tem, mais eu vejo o quanto dá para crescer aqui. E eu espero continuar crescendo por aqui, talvez ir para a Europa para ter uma experiência diferente, mas eu acho que a mentalidade do, dos Estados Unidos, a mentalidade universitária que tem, de você já começar a fazer networking, de você querer entrar no mercado de trabalho, faz com que eu queira ficar aqui no Brasil mesmo. É, a universidade tem algum ponto negativo? Eu acho que todo lugar tem, é impossível um lugar que seja perfeito. É, eu acho que assim. Varia muito de pessoa para pessoa, o que seria ponto negativo. Por exemplo, no começo, para mim, o calor foi difícil de eu me adaptar. Pra vocês terem noção, eu voltava no meio do dia pro meu quarto para tomar banho, de tanto que eu suava, de andar. Eu tava assim, meu Deus, que calor. Mas hoje em dia eu adoro e eu não quero voltar a morar no frio de jeito nenhum. É, eu acho que assim, às vezes você vai pegar uma aula que tem um professor muito ruim e, sei lá, não tem muito o que fazer. É, mas eu acho que a USF é muito flexível e eles gostam muito de te ajudar a resolver os problemas. Então, se você encontrar assim, algum ponto negativo, alguma coisa que está te incomodando muito, vai ter alguém para você conversar sobre isso, vai ter alguém para te ajudar a resolver isso. E eu acho muito legal. É, então, assim, eu não sei dizer um ponto específico negativo, assim. Se eu conseguir alguma bolsa, sim. Eu consegui uma bolsa logo que eu entrei na USF, é uma bolsa por mérito acadêmico, baseado no meu desempenho, né, do ensino médio, SAT, coisa e tal. E uma coisa que eu acho muito bacana da USF é que eles têm oportunidades de bolsa para os próximos anos. Então, por exemplo, esse ano, agora que eu estou no meu segundo ano, eu consegui mais duas bolsas, é, que eu apliquei durante o período da faculdade. É, então, assim, durante o primeiro ano, eles mandam um link no seu e-mail com diversas bolsas que você pode aplicar. Você faz todo o seu perfil e ele te mostra quais bolsas são ideais para você aplicar. Aí, geralmente, você só tem que escrever texto, mandar seu currículo, coisas assim. E aí você tem essa chance de ganhar outras bolsas, e foi assim que eu ganhei mais duas bolsas. Então, eu acho que, como eu falei, eles são bem flexíveis e têm várias oportunidades. É, sobre carro, você sente a necessidade mesmo tendo patinete? Bom, eu acho que, para quem perguntou do ponto negativo, eu acho que isso é uma coisa bem válida de se considerar. A questão do carro. Para eu ir para downtown, que é a parte da cidade que tem mais restaurantes, lojas, a parte mais cidade mesmo, demora uns 20, 25 minutos de carro. Então não dá para ir de patinete. Tem que ir ou de carro ou de ônibus. Mas acaba sendo um lugar que eu não frequento muito. Então a gente vai de final de semana, às vezes, depende muito. Então, assim, dá pra gente ir de Uber, dá pra gente ir de carro com amigos tranquilo. O patinete, ele me ajuda a locomover dentro do campus mesmo e alguns lugares por fora que sejam mais perto. Mas no futuro, por exemplo, se eu conseguir um estágio que seja
durante o período das aulas, eu imagino que eu vá ter que ter um carro para conseguir ir até a empresa e coisa e tal. Então, é uma coisa que eu considero adquirir agora, talvez no próximo ano, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que é uma coisinha que faz uma diferença você ter ou não. Mas, por outro lado, assim, eu tô morando com 4 amigas e uma delas tem carro. Então, assim, a gente, pra ir no mercado, a gente faz tudo com ela, então é tranquilo, assim. Mercado, se você não tem carro, dá pra você pedir online de graça, é muito fácil. Então, eu acho que dá tudo pra adaptar. É mais fácil fazer amizade com pessoas de outros majors ou acaba ficando mais fechado para pessoas do mesmo major? Nossa, adorei essa pergunta. É uma dúvida que eu tinha muito. E se eu falar pra você que a maioria dos meus amigos não fazem engenharia, isso eu acho que é outra coisa muito legal da USF. Como tem muitos eventos, tem muitas oportunidades de integração, não fica nem um pouco fechado para as pessoas do mesmo major. Então, assim, eu tenho amigos de absolutamente todos os colleges, eu tenho amigos de todos os majors, e eu acho isso incrível. E, por exemplo, assim, algumas aulas que são pré-requisitos para quem faz engenharia também podem ser pré-requisitos para quem faz em outros cursos. Então, se, por exemplo, química, que eu estive no primeiro semestre, fazia química com várias pessoas que faziam é, cursos de biologia, cursos de ciências, outras áreas que também são de química, e eles misturam todo mundo junto nas aulas. Então, dá a oportunidade de conhecer muita gente de outros majors. Os dorms são separados por major? Não. Os dorms são todos misturados, não são separados por major. Alguns prédios têm corredor de menina e corredor de meninos, e alguns prédios têm corredores mistos. O que eu morava era um corredor misto, então tinha tanto menino quanto menina no corredor. A única coisa que é sempre menino com menino, é os quartos em si. Mas, mas tudo é misturado, assim, não é por major. Eu acho que assim, o major acaba sendo detalhe assim na sua experiência universitária. É mais pro final mesmo, quando afunila e ficar umas aulas muito específicas, mas ainda mais para quem faz engenharia, muitas aulas de engenharia química, mecânica, industrial, você vai fazer junto com as pessoas dos outros majors, então eu acho isso incrível. Tem bastante iniciativa para fazer semestre abroad, tipo Europa? Muita, muita iniciativa. Eu acabei não comentando no PowerPoint, porque não é uma coisa que eu particularmente tenho interesse, mas eu conheço muita gente que fez, eu conheço gente que tá lá na Europa agora. Tem a opção de você fazer só o summer online, tem a opção de você fazer é, o fall, o spring, tem muita, muita opção. Tem muita opção para ir para França e para Espanha. Mas vai depender um pouco do seu major, daí eu acho que essa parte é mais específica, para ver quais universidades na Europa têm os créditos que você consegue equivaler para os créditos da USF. Mas definitivamente tem muita opção e tem um office só de intercâmbio, só de education abroad. Então, assim, mais um dos offices que tem toda a estrutura para responder esse tipo de pergunta e para fazer um planejamento moldado para você. Ai, que bom que gostou da apresentação, que bom que se apaixonou pela USF, e essa era a minha ideia, fazer todo mundo se apaixonar, porque eu sou completamente apaixonada pela USF. Mas você tem algum amigo que cursa farmácia? Hum, não tenho nenhum amigo que cursa farmácia específico, mas a USF, o College de Health, então, o que junta todos os majors de health, o da USF é, assim, um dos melhores do país, está crescendo muito. Tem uma quantidade absurda de hospitais e escolas que são vinculados com a USF, uma rede de apoio muito grande para quem quer seguir essa parte da saúde, essa parte mais bioquímica. Então, eu acho que é uma opção legal para quem quer fazer esse tipo de curso, assim. Assim, de cabeça eu não conheço ninguém que faz farmácia em si, mas muita gente faz as aulas parecidas e eu sei feedbacks muito bons de gente que tem a aula de biochemistry, esse tipo de aula que você precisaria fazer no curso de farmácia. É possível trazer amigos de fora para dormir no dorme? Sim, inclusive eu trouxe a minha melhor amiga está fazendo faculdade no Texas.
semana retrasada eu fui lá visitar ela e semestre passado ela veio passar uma semana comigo aqui na USF, ela ficou no meu dorme comigo, foi super divertido, é muito tranquilo, pode sim ficar no dorme, ela ficou uma semana comigo, ela ficou comendo no refeitório comigo. Quando você faz o meal plan, você ganha 8 refeições para um convidado, então ela fez as refeições comigo de graça no refeitório, porque eu tinha essas refeições de convidado. Então, bem tranquilo também, dá super para trazer. Você participa do programa de Honors da USF? Se sim, você acha que ele faz uma diferença grande na sua experiência? Então, eu não participo do programa de Honors. Eu não. No primeiro momento, assim, eu não pensei em, em participar. Não sabia muito sobre, não achei que seria relevante, mas indicando para alguém que vai entrar agora na USF, eu sugeriria aplicar. Eu acho que é interessante aplicar. Depende um pouco do major também, porque eu sei que participar do Honors aumenta um pouco a carga horária. Porque você tem que fazer 5 aulas específicas do Honors. Então, assim, para mim, que faço engenharia, que é uma carga de aulas pesada, eu acho que talvez adicionar 5 aulas na minha carga, talvez seria um pouco demais. Mas dependendo de outros cursos, eu acho legal, sim, fazer parte do Honors, porque tem muitos recursos que eles disponibilizam para alunos só de honors, tem muitos eventos exclusivos, coisa e tal. O prédio de honors é lindo, inclusive eu sempre vou lá para estudar, mesmo não sendo honors, eu sempre tô lá estudando. Então eu não participo, mas eu recomendaria aplicar e para participar, porque eu acho que você não tem nada a perder participando. Os trabalhos, você conseguiu desde o primeiro semestre? Bom, esse trabalho que eu tô fazendo agora, o trabalho de peer mentor, que é o trabalho remunerado, eu comecei esse semestre apenas, então eu comecei agora no meu segundo ano. Mas eu fiz todo o processo de application para esse trabalho quando eu estava no primeiro ano. Meu envolvimento nos clubes, então, o da Exa, que é a empresa júnior, eu já tô desde do primeiro semestre. O da Brasa Connect eu comecei nesse semestre e o Engineering Council eu comecei no meu segundo semestre. Então, é, assim, acho que o trabalho remunerado no campus, o mais cedo que você consegue é ou no segundo ou no terceiro semestre. Mas entrar em clube no primeiro semestre você já consegue. Ah, beleza. Obrigada, pessoal. Como eu falei, deixei meu WhatsApp, meu Instagram, qualquer informação que vocês queiram, podem entrar em contato comigo, que eu ficarei super feliz de responder qualquer dúvida para vocês. Obrigada e uma boa semana.